Bom dia, minha gente. Professor Delano aqui. Tudo tranquilo com vocês? Todo mundo com saúde? Todo mundo bem? Certo? Faremos aqui agora a resolução da nossa atividade de quarta-feira, né, que era a atividade de proporcionalidade. O primeiro problema dizia o seguinte: uma receita de bolo, né, foi colocada aí embaixo, a receita da Helena, e nessa receita você tem aí 300 gramas de farinha de trigo, uma xícara de chá de óleo, 200 gramas de açúcar, 6 ovos inteiros e 2 colheres de sopa de fermento em pó. Caso a Helena decida dobrar a receita desse bolo, quais deverão ser as quantidades, os ingredientes, mantendo-se as proporções? Então, se ela for dobrar a quantidade, né, dessa receita, em vez de 300 gramas de farinha de trigo, eu vou usar o dobro. Então, essa farinha de trigo aqui vai ser usado não 300, mas 600 gramas, certo? Em vez de uma xícara, né, de chá, você vai usar 2 xícaras, né? Se você for usar 200 gramas de açúcar, você vai usar o dobro, você usa 400 gramas de açúcar. Em vez de 6 ovos, usamos o dobro, usamos 12 ovos. E em vez de 2 colheres de sopa, nós vamos usar 4 colheres de sopa. Tá? Então, se você resolver dobrar a receita, né, desse bolo, cada uma dessas quantidades ela vai ser dobrada também. Tá? Então, você dobra cada uma delas, né, e você tem a resposta da sua letra A. Para a letra B, né, deixa eu apagar aqui essa parte aqui, né, para resolvermos a letra B. Caso a Helena decida fazer bolo com 150 gramas de farinha de trigo, tá? Então, o que é 150 gramas quando você olha para cá? Se era 300 e virou 150. 150 gramas ali corresponde exatamente à metade da quantidade de farinha de trigo. Então, os demais ingredientes, eles têm que seguir a mesma proporcionalidade. Se aqui você pegou a metade da farinha de trigo, eu vou pegar a metade de uma xícara, ou seja, meia xícara. Em vez de pegar 200 gramas de açúcar, nós vamos pegar 100 gramas de açúcar. Ao invés de ser 6 ovos, pegaremos 3 ovos. E também não pegaremos 2 colheres de sopa de fermento, e sim 1 colher de sopa de fermento. Tá? Então, se eu dobrar a quantidade, dobra todos os ingredientes. Se eu diminuir um pela metade, todos diminuem pela metade também. Aí a receita ela fica seguindo a mesma proporcionalidade. A mesma ideia nós vamos utilizar aqui nessa questão número 2. Olha, quando uma pessoa compra um tecido de largura constante, ela paga um preço P, que depende do comprimento L adquirido. Então, 1 metro de tecido, vamos supor que isso aí custasse R$50. Aí pede para você completar a tabela, né, com o valor dos preços, sendo indicado ali o comprimento. Então, se 1 metro é 50, 2 metros custa R$100, 3 metros custa R$150 e 4 metros custa 4 vezes 50, custa R$200. Então a letra B pergunta: ao duplicar o valor de L, o valor de P duplicou? A resposta é sim, né? Quando era 50, quando L era 1, P era 50. Quando eu dupliquei para 2, P passou a ser 100, o dobro. Ao triplicar o valor de L, o valor de P triplicou? A resposta também é sim. Então, que tipo de relação existe entre P e L? Olha, quando se trata de grandezas proporcionais, tá, existem 2 tipos básicos de grandezas. As que são diretamente proporcionais e as que são inversamente proporcionais. As que são diretamente proporcionais são grandezas que, quando você aumenta uma, a outra também aumenta. Ou no caso de eu diminuir uma, a outra também diminui. Nesse caso, quando a grandeza L ela é aumentada, a grandeza P ela é aumentada na mesma proporção. Então, a relação que existe entre essas 2 grandezas é uma relação de proporcionalidade direta, tá bom? Para a questão 3, ela pede para você observar ainda essa tabela anterior. Né? Com relação ao valor de P, né? Se você dividir pelo valor de L, em cada um dos valores, em cada uma dessas linhas aqui, o que acontece se eu dividir P
dividido por L. Olha só, 50 dividido por 1 dá 50. 100 dividido por 2 dá 50. 150 dividido por 3 dá 50. E 200 dividido por 4 dá 50, né? Se você pegar 50 dividido por 1, é a mesma coisa que 100 dividido por 2, né? Que ainda é a mesma coisa que 150 dividido por 3, que é a mesma coisa que 200 dividido por 4. Então aí, se você observa, em todos esses resultados, esse valor, que a gente chama de constante de proporcionalidade, esse valor K, ele é igual a 50, que é o resultado de cada uma dessas divisões aqui. 50 por 1, 100 por 2, 150 por 3 e 200 por 4. Tá? Então, esse valor varia ou é constante? É constante. Qual é esse valor? É 50. Agora, olha só o que acontece nessa questão número 4. Observando a tabela abaixo, responda. Quando eu tenho um x igual a 1, o y dá 30. Quando o meu x é 2, o y foi para 15, ou seja, quando eu dupliquei aqui veio para metade. Quando eu tiver o meu x igual a 3, esse meu y, para seguir essa proporcionalidade, ele tem que ser 10. E quando esse valor do x for 4, esse meu y tem que ser 7,5. E como é que eu sei desses valores? Olha só. Nesse caso, eu observo que eu estou aumentando o valor de x e o meu y ele está diminuindo. Quando isso acontece, eu tenho a minha proporcionalidade inversa, ou seja, esses valores eles vão ser inversamente proporcionais. Tá? E como é que eu encontro esse valor que eu coloquei aqui de 10, 7,5? Olha só, 1 vezes 30 dá 30, 2 vezes 15 dá 30. Então aqui tem que ser 3 vezes 10 para dar 30 e 4 vezes 7,5 para dar 30. Quando a proporcionalidade ela for inversa, o que tem que se manter constante não é a divisão, como lá na proporcionalidade direta, é o produto. Tá? Então, letra A. Quando o valor de x é duplicado, quanto fica o valor dividido por y? Fica 15. E quando o x é triplicado, o que acontece com y? Vai para 10. Então, que tipo de relação existe entre y e x? São valores inversamente proporcionais. Tá? A quinta questão diz assim, ó, a figura a seguir representa um famoso martelo, né, de um super-herói, é o martelo do Thor. Né? Esse martelo foi ampliado para aumentar o poder. Indica entre as alternativas abaixo qual representa a ampliação correta do modelo. Então, para você ter uma ampliação correta, esse martelo tem que ficar do mesmo jeito. Na letra A, ele ficou esticado aqui para o lado, né? Ficou maior aqui, esticadão assim. Então não é esse. Esse aqui ainda esticou mais ainda, né? E aqui, essa letra C esticou, foi para cima, né? Então só quem manteve a proporcionalidade do martelo foi a letra D, né? Que o martelo fica igualzinho, né? É igual você pegar uma foto sua e mandar ampliar ou reduzir, né? Para ficar uma foto grande, bonita, né? Você tem que manter a proporcionalidade, senão você vai ficar esticado ou vai ficar comprido demais, né? Ou largo demais. Então, assim se mantém a proporcionalidade do mesmo jeito que com números, né? Tá? Então é desse modo aqui que você vai observar isso com uma figura. Fazendo aqui a sexta questão agora. Analise as situações abaixo e elenque em cada uma se há ou não proporcionalidade. Então na letra A eu tenho aí, ó. Luiz fez o acompanhamento do crescimento do seu filho e foi registrando a tabela seguinte. Com 1 ano de idade, ele tinha 65 centímetros, com 3 anos, 90, com 13 anos, 1,50 m, com 18 anos, 1,85 m, e com 55 anos, 1,86 m. Estranho, essa questão está meio esquisita, mas vamos considerar. Existe aqui uma proporcionalidade? Será que quanto mais velha a pessoa, mais alta ela fica? Né? Será que alguém com 2 anos vai ter uma determinada altura e com 4 anos a altura dela vai ser o dobro? Né? Isso não é real, né? Então isso aqui é uma coisa que não é real. Então aqui não existe uma proporcionalidade. Então aqui
A resposta é que não existe proporcionalidade. A altura, ela não é proporcional à idade, né? Quanto mais velho, mais alta é a pessoa, né? Até porque a pessoa para de crescer em um determinado momento. Então não são todas as grandezas que têm proporcionalidades, tá? Na letra B, um chuveiro elétrico possui potência de 6.500 watts, ou seja, consome 6.500 watts por hora, se estiver ligado. Se numa casa moram 4 pessoas e cada uma demora meia hora no banho e toma um banho todos os dias, o consumo diário desse chuveiro vai ser de 13.000 watts, né? Então, cada pessoa dessa casa passa meia hora no banho, são 4 pessoas, né, segundo o problema. Então, 4 pessoas vão passar 2 horas no banho. Se o consumo por hora é de 6.500, 2 horas vão fazer com que isso aqui seja o dobro, que é 13.000. Então, aqui há, sim, uma proporcionalidade direta. Quanto mais tempo, quanto mais pessoas ficarem nessa casa tomando banho de meia hora, maior vai ser o consumo, tá? Agora olha a letra C. Quando Inês tinha 6 anos de idade, calçava sapato número 27. Com 15 anos, passou a calçar 36. E com 66 anos, calça 37. Será que o tamanho do pé é proporcional à idade? Será que quanto mais velha a pessoa, maior o pé? Né? Isso aqui é meio óbvio, né? Isso aqui a resposta é não, né? Não, uma pessoa com 100 anos de idade ia ter um pé que era um monstro também, né? Isso aqui não é verdade. Olha só a letra D. Um celular pode ser comprado, né, em uma parcela, pagando 1.600, ou em 2 parcelas, pagando 800, né, dividiu em 2. Se dividir em 5, paga 320. Se dividir em 8, paga 200. Se dividir em 10, paga 1.600. Aqui existe uma proporcionalidade? A resposta aqui é sim. Essa proporcionalidade ela é indireta, né? Porque quanto mais parcelas, menor é o valor da parcela. Olha só, 1 vezes 1.600 a 1.600, 2 vezes 800 a 1.600, 5 vezes 320 dá 1.600, 8 vezes 200 a 1.600 e 10 vezes 160 dá 1.600. Então isso aqui é uma proporcionalidade indireta. Então aqui sim nós temos proporcionalidade. Tá bom? Valeu, gente. Abraço. Até a próxima tarefa.